Audrey Hepburn permanece um símbolo duradouro de graça, elegância e humildade, um legado que transcende seus papéis icônicos em Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday e inúmeros outros clássicos da era de ouro do cinema. Mas por trás do sorriso radiante e do charme atemporal, havia uma vida muito mais complexa e dramática do que sua persona na tela jamais revelou. Prepare-se, porque esta não é apenas uma glamourosa história de Hollywood. É uma história de coragem em tempos de guerra, segredos de família e as razões chocantes pelas quais ela se afastou da fama. A mãe de Audrey, a baronesa Ella van Heemstra, veio de uma distinta família nobre holandesa com raízes que remontam ao século XII. Seu avô, o barão Arnold van Heemstra, era frequentador assíduo da corte da rainha Guilhermina, e a própria Ella sonhava em se tornar cantora de ópera. No entanto, seu pai a proibiu, temendo que se associar a atores mancharia a reputação da família. No entanto, o amigo de Ella, Alfred Heineken III, sim, aquela família Heineken, a via como uma atriz nata. Isso despertou um voto em ela. Se ela tivesse uma filha, a encorajaria a seguir a carreira de atriz. Por outro lado, o pai de Audrey, Joseph Victor Anthony Ruston, era um homem misterioso. Mais tarde, ele adotou o sobrenome de som mais aristocrático, Hepburn Ruston, alegando descendência de James Hepburn, o terceiro marido de Mary, rainha da Escócia. Alto, moreno e bonito, Joseph vivia da herança de sua primeira esposa e raramente tinha um emprego fixo. Sua atração por ela parecia menos sobre amor e mais sobre seu título e estilo de vida aristocrático, lançando dúvidas sobre sua suposta linhagem nobre. Historiadores desde então têm lutado para verificar suas alegações, já que a árvore genealógica dos Hepburn é uma teia emaranhada de ramificações. Audrey nasceu em Bruxelas em 4 de maio de 1929. Mas sua infância foi tudo menos estável. Sua família se mudava constantemente devido ao trabalho de seu pai, e quando ela era criança já dominava 6 idiomas. Apesar de seu status privilegiado, a família de Audrey abrigava um segredo sombrio. Seus pais eram fortes apoiadores do regime fascista crescente na Alemanha. Eles até frequentavam comícios na Alemanha, e as crenças extremistas de Joseph eventualmente o levaram a abandonar Audrey e sua mãe em 1935, fugindo para Londres para continuar suas buscas fanáticas. Esse abandono deixou uma profunda cicatriz na jovem Audrey. Ela mais tarde o descreveu como o evento mais traumático da minha vida. Enviada para um internato em Kent, ela ficou isolada e sozinha, já que seu pai nunca a visitou, apesar de ter o direito de fazê-lo. Enquanto outras crianças passavam fins de semana e feriados com suas famílias, Audrey enfrentava uma crescente sensação de solidão, e o pior ainda estava por vir. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, os pais de Audrey a enviaram para a Holanda, acreditando ser um refúgio seguro. Seu pai até a acompanhou ao aeroporto em 1939, mas levariam anos até que ela o visse novamente. O que parecia um refúgio rapidamente se transformou em um pesadelo. Em 1940, os alemães invadiram a Holanda, e Audrey, com apenas 10 anos, testemunhou os horrores da ocupação em primeira mão. Para evitar ser detectada como cidadã inglesa, ela mudou seu nome para Eda van Heemstra. Mas a vida sob o domínio nazista foi uma luta constante. Por anos, Audrey e sua família viveram com medo, frequentemente se escondendo em porões enquanto o tiroteio ecoava ao redor deles. A guerra tomou um rumo devastador em 1942, quando seus 2 tios foram capturados e executados pelos nazistas. Essa tragédia marcou um ponto de virada para Audrey, que com apenas 15 anos, se juntou à resistência holandesa. Ela se tornou uma espiã, entregando jornais clandestinos e contrabandeando informações em suas sapatilhas de balé. Um passo em falso poderia ter significado a morte, mas a bravura de Audrey não tinha limites. Em meio ao caos,
Audrey encontrou consolo em sua paixão pela dança. Ela sonhava em se tornar uma primeira bailarina e até se apresentou em concertos clandestinos secretos para arrecadar fundos para a resistência. Essas apresentações não foram recebidas com aplausos, mas com sorrisos silenciosos. Qualquer ruído poderia ter denunciado sua localização. No entanto, nem mesmo a dança conseguiu protegê-la dos horrores da guerra. Em 1944, a fome holandesa atingiu a família de Audrey, que recorreu a fazer pão com bulbos de tulipa para sobreviver. Justo quando parecia que Audrey havia atingido seu ponto mais baixo, a vida lhe pregou outra peça cruel. Atormentada pela fome, sua saúde deteriorou-se drasticamente. Ela lutou contra a anemia, desnutrição severa e problemas respiratórios, enquanto a riqueza de sua família evaporava à medida que suas grandes propriedades eram reduzidas a escombros. Audrey Hepburn, o futuro ícone global, ficou sem dinheiro, lutando para sobreviver em um mundo que havia desmoronado ao seu redor. Mas a libertação finalmente veio. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a vida de Audrey deu uma guinada dramática. Uma de suas memórias mais vívidas foi o momento em que um trabalhador da UNICEF lhe entregou uma barra de chocolate, um pequeno ato que simbolizava esperança e um novo começo. Foi tão emocionante e foi quando a vida começou de novo, ela recordou mais tarde. Com a liberdade recém-descoberta, Audrey não perdeu tempo. Ela mirou em um sonho que a havia mantido firme durante os momentos mais difíceis, dias mais sombrios, tornar-se uma bailarina. Ao se mudar para Londres com uma bolsa de balé, Audrey começou a treinar no prestigiado Ballet Humbert, mas a realidade era dura. Os anos perdidos para a guerra e sua saúde frágil a deixaram muito atrás de suas colegas. Apesar de sua determinação, ficou dolorosamente claro que ela nunca realizaria seu sonho de se tornar uma primeira bailarina. A constatação foi devastadora, mas Audrey não era de desistir facilmente. Ela mudou o foco, canalizando sua paixão pela performance para uma nova busca: a atuação. Enquanto navegava por sua incipiente carreira de atriz, Audrey também encontrou tempo para o romance. Ela estava em um relacionamento com James Hanson, um industrial rico, desde o encontro deles em Londres em 1952. Ele a pediu em casamento com um deslumbrante anel de 5 quilates e Audrey, inicialmente, aceitou, arrebatada pelo que ela chamou de amor à primeira vista. Mas à medida que o dia do casamento se aproximava, as dúvidas surgiram. A MGM a alertou que o casamento poderia atrapalhar sua carreira. E Audrey tomou a dolorosa decisão de cancelar o noivado, nada menos que por carta. Ela ficou com o anel e declarou publicamente que, quando se casasse, queria que fosse para sempre. Foi uma atitude ousada. E embora tenha machucado Hanson, Audrey estava focada em trilhar seu próprio caminho. Com seus sonhos de dança desfeitos e seu noivado em ruínas, Audrey se jogou na atuação. Não era sua primeira escolha. Ela nunca havia aspirado a ser atriz, mas pagava as contas e permitia que ela permanecesse conectada ao mundo da performance. Mas o que começou como uma solução prática, logo se transformou em algo muito maior. A jornada de Audrey do palco para a tela grande começou com pequenos papéis em filmes, mas ninguém poderia ter previsto o quão longe ela iria. Sua grande chance veio em 1953, enquanto filmava Monte Carlo Baby, no Hotel de Paris. Foi lá que ela cruzou o caminho com Colette, a lendária escritora, que imediatamente viu algo especial em Audrey. Colette lhe ofereceu o papel principal na adaptação da Broadway de seu romance Gigi. Audrey, é claro, aceitou, mas este foi apenas o começo de sua ascensão meteórica. Com um golpe de sorte incrível, Audrey conseguiu 2 grandes oportunidades quase simultaneamente. Quase ao mesmo tempo, o diretor William Wyler viu um teste de tela de Audrey e ficou instantaneamente cativado. Ele estava se preparando para escalar A Princesa e o Plebeu.
e inicialmente havia considerado Elizabeth Taylor para o papel principal, mas depois de conhecer Audrey, ele sabia que havia encontrado sua estrela. Ela tinha tudo o que eu procurava: charme, inocência, talento e humor. Ela era absolutamente encantadora, disse Wyler mais tarde. O co-estrela de Audrey, Gregory Peck, ficou igualmente impressionado. Ele até insistiu para que ela recebesse o mesmo destaque nos créditos, prevendo que ela se tornaria uma grande estrela. Se o nome dela não estiver lá junto com o meu, eu vou parecer um idiota, Peck famosamente comentou. A atuação de Audrey em A Princesa e o Plebeu foi uma revelação. Ela trouxe uma beleza fresca e identificável para a tela, um forte contraste com os ícones glamurosos e intocáveis da época, como Grace Kelly e Marilyn Monroe. O visual de Audrey, cabelo cortado, sobrancelhas grossas e uma silhueta esguia, tornou-se uma sensação instantânea. Em 1954, o fotógrafo de moda Cecil Beaton a declarou a personificação pública do nosso novo ideal feminino. Com apenas um filme, Audrey já havia se consolidado como um ícone de estilo e uma estrela em ascensão. Seu sucesso em A Princesa e o Plebeu lhe rendeu um Oscar de melhor atriz, um momento que mudou sua vida e a catapultou para o centro das atenções de Hollywood. Mas a ascensão de Audrey não parou por aí. Apenas 3 dias depois de sua vitória no Oscar, ela levou para casa um Tony Award por sua atuação em Ondine na Broadway. De repente, todos queriam um pedaço de Audrey Hepburn. O mundo estava a seus pés e sua carreira estava decolando. Seu próximo filme, Sabrina, a uniu às lendas de Hollywood Humphrey Bogart e William Holden. Embora Bogart estivesse menos do que entusiasmado em trabalhar com a jovem novata, já que ele queria sua esposa Lauren Bacall para o papel, Holden ficou instantaneamente apaixonado. Os dois iniciaram um caso apaixonado, apesar do casamento de Holden e suas lutas pessoais com o alcoolismo. Ele até propôs casamento a Audrey, mas ela o recusou. Rumores de que Audrey queria filhos e a vasectomia de Holden tornavam isso impossível. Eu realmente estava apaixonado por Audrey, mas ela não se casaria comigo, Holden admitiu mais tarde. Para Audrey, no entanto, o caso foi apenas um capítulo fugaz em sua ascensão meteórica à fama. Em meio aos seus triunfos profissionais, Audrey encontrou o amor novamente, desta vez com o ator Mel Ferrer. Os dois foram apresentados por Gregory Peck, que não parava de elogiar Audrey depois de trabalhar com ela em A Princesa e o Plebeu. Ferrer, um ator experiente com 2 ex-esposas e 4 filhos, era 11 anos mais velho que Audrey, mas a conexão deles era inegável. Eles compartilhavam um profundo laço intelectual, um amor pelas artes e uma herança europeia. O relacionamento deles floresceu durante o tempo em que trabalharam juntos em Ondine, e em setembro de 1954, eles se casaram em uma cerimônia tranquila na Suíça. Mas, à medida que ela subia a novas alturas, os desafios da fama e o desamor pessoal se aproximavam no horizonte. Audrey e Mel Ferrer eram uma dupla dinâmica, frequentemente trocando ideias criativas juntos na mesa da cozinha. O casamento deles começou forte, mas a vida logo os testou com uma série de desafios dolorosos. Mais do que tudo, Audrey ansiava ser mãe, mas seu caminho para a maternidade foi repleto de dor e perda. Pouco depois do casamento, Audrey engravidou, apenas para sofrer um aborto espontâneo devastador em 1955. 4 anos depois, ela ficou radiante ao descobrir que estava esperando novamente, mas o destino tinha outros planos. Enquanto filmava Os Vingadores em 1959, Audrey foi jogada de um cavalo durante uma cena de equitação, quebrando as costas. O acidente foi catastrófico e, para piorar, ela estava grávida na época. Ela passou 6 semanas no hospital se recuperando. Depois retornou ao set usando um colete
e com figurinos especialmente desenhados para esconder sua lesão. Apesar de sua determinação em terminar o filme, o trauma do acidente levou ao seu segundo aborto espontâneo. O diretor John Huston ficou arrasado pela culpa, acreditando que o incidente a cavalo havia causado a perda, e como resultado passou a desprezar o filme. A dor do casal era imensa, mas eles finalmente encontraram esperança em 1960. Depois de tirar um ano de licença da atuação para focar em sua saúde, Audrey deu à luz seu primeiro filho, Sean Hepburn Ferrer. A chegada de seu filho saudável foi um marco alegre, mas as lutas pessoais de Audrey não ofuscaram seu sucesso profissional. Apenas um ano depois, ela assumiu o papel que consolidaria seu status como uma lenda de Hollywood. Em 1961, Audrey assumiu o papel de Holly Golightly em Bonequinha de Luxo, um papel que se tornaria um dos seus mais icônicos. Ironicamente, Truman Capote, o autor da novela, havia imaginado Marilyn Monroe para o papel e, segundo relatos, ficou escandalizado quando Audrey foi escalada em seu lugar. Capote se sentiu traído pelo estúdio, mas Audrey enfrentou suas próprias dúvidas sobre o papel. Como introvertida, interpretar a vivaz Holly era um desafio, e a pressão pesou muito sobre ela durante a famosa cena de compras na vitrine, onde Audrey aparece elegantemente composta em seu vestido Givenchy preto e coque. Na verdade, ela estava um feixe de nervos. A presença de centenas de curiosos a deixava ansiosa, e ela lutava para conseguir fazer as tomadas. Não foi até que um membro da equipe quase foi eletrocutado que Audrey saiu de seu estresse e terminou a cena. Apesar de suas inseguranças, Bonequinha de Luxo se tornou um fenômeno cultural e a interpretação de Audrey de Holly Golightly redefiniu a elegância. Seu visual, o vestido preto básico, óculos de sol grandes e coque chique, permanece um dos momentos de moda mais icônicos da história do cinema. No entanto, em sua vida particular, a relação de Audrey com sua aparência era muito mais complicada. Audrey Hepburn pode ter sido o epítome do glamour na tela, mas fora das câmeras, ela preferia a simplicidade e o conforto. Apesar de ser celebrada mundialmente por sua beleza, Audrey muitas vezes lutava contra a autodúvida. Em uma entrevista de 1959, ela confessou: "Pode-se até dizer que eu me odiava em certos períodos." Suas inseguranças não pararam por aí. Até mesmo a pequena e elegante Audrey às vezes se sentia gorda demais ou alta demais. A adoração constante dos fãs não podia protegê-la das batalhas internas que ela enfrentava. No entanto, enquanto Audrey se via como uma mulher comum, uma pessoa a via como a musa definitiva, o estilista Hubert de Givenchy. O primeiro encontro deles, porém, não começou da melhor forma. Quando Audrey procurou Givenchy para desenhar os figurinos para Sabrina, ele inicialmente pensou que estaria trabalhando com Katharine Hepburn. Então, quando a jovem e relativamente desconhecida Audrey entrou, ele ficou desapontado. Mas este encontro inesperado desencadearia uma parceria lendária. A partir do momento em que Audrey usou sua primeira criação Givenchy em Sabrina, a colaboração deles se tornou icônica. Os designs de Givenchy complementavam perfeitamente a elegância natural de Audrey, e ela mais tarde disse sobre ele: "Ele me deu um visual, um tipo, uma silhueta. Ele sempre foi o melhor e continua sendo o melhor. O que é mais bonito do que um vestido simples, feito de uma maneira extraordinária, com apenas 2 brincos?" Apesar de seus triunfos profissionais, a vida pessoal de Audrey estava longe de ser perfeita. Em 1964, ela se reuniu com William Holden para Quando Paris Flagra, mas a experiência foi um desastre. Holden, que ainda nutria sentimentos por Audrey, tentou reacender o romance do passado. Uma noite, impulsionado pelo álcool,
Ele tentou escalar a janela do camarim dela em um esforço equivocado para reconquistá-la. Em vez disso, ele perdeu o equilíbrio e caiu, humilhando-se no processo. Foi um momento constrangedor que marcou o fim de qualquer conexão persistente entre eles. As lutas de Audrey não pararam por aí. Enquanto sua carreira florescia, seu casamento com Mel Ferrer estava desmoronando. Ferrer, que havia sido uma força orientadora em sua carreira, tornou-se cada vez mais controlador e o relacionamento deles ficou tenso. Após 14 anos de casamento, o casal se divorciou, com rumores do temperamento e infidelidade de Ferrer contribuindo para a separação. Mas a próxima atitude de Audrey chocou a todos. Em 1967, no auge de sua fama, ela decidiu se afastar da atuação para focar em sua família, particularmente em seu filho Sean. Assombrada por seu próprio trauma de infância, o abandono de seu pai e as cicatrizes da guerra, Audrey estava determinada a ser a mãe que ela nunca teve. Ela colocou sua carreira em segundo plano, sacrificando seu estrelato para priorizar sua família. Foi uma decisão ousada e sem precedentes, mas como o tempo mostraria, nem sempre levou à felicidade que ela esperava. No ano em que Audrey se divorciou de Mel Ferrer, ela encontrou o amor novamente, desta vez com o psiquiatra italiano Andrea Dotti. O romance turbulento deles começou durante um cruzeiro de verão no Mediterrâneo, onde se uniram por aventuras compartilhadas, explorando ruínas gregas. Em apenas 6 meses, a conexão apaixonada deles levou ao casamento e a uma dramática mudança na vida de Audrey. Pronta para deixar Hollywood para trás, Audrey abraçou seu novo papel como dona de casa italiana, mudando-se para Roma com sonhos de criar uma família em paz. Ela estava profundamente apaixonada por Dotti e ansiosa para começar um novo capítulo. Mas seu conto de fadas rapidamente se desfez. Por baixo do exterior encantador de Dotti havia uma dualidade perturbadora. Embora fosse um médico respeitado e generoso, ele também era um adúltero em série. Audrey ficou arrasada ao descobrir suas infidelidades, que foram chocantemente documentadas por paparazzi. Um fotógrafo até capturou evidências dos casos de Dotti com mais de 200 mulheres. Devastada, mas determinada a manter sua família intacta por causa de seu filho Luca, Audrey se agarrou ao casamento, esperando que as coisas melhorassem. Mas a traição não foi sua única luta. Apesar de se mudar para Roma para escapar dos holofotes de Hollywood, Audrey não conseguia se livrar de sua fama. Paparazzi a perseguiam implacavelmente, tornando impossível desfrutar até mesmo dos momentos mais simples com seus filhos. Eu não conseguia levar meu filho ao parque da rua ou mesmo ao terraço sem ser seguida, ela lamentou. A intrusão constante e a infidelidade de seu marido a deixaram se sentindo presa e desiludida. Eventualmente, Audrey decidiu que era hora de retornar a Hollywood. Em 1976, o filme Robin e Marian foi lançado em 1976, embora a volta de Audrey ao cinema tenha sido um pouco antes com outros projetos. Ela fez seu retorno com Robin e Marian, coestrelado por Sean Connery. Mas foi durante as filmagens de A Linhagem, 1979, que Audrey se viu atraída por seu co-estrela Ben Gazzara. Ambos estavam lutando em seus casamentos, e a dor compartilhada os levou a um breve e agridoce caso. Gazzara mais tarde recordou as profundas inseguranças de Audrey, revelando que ela uma vez confessou: "Eu nunca pensei que fosse uma boa atriz." Apesar de sua autodúvida, Gazzara viu seu brilho, mas o relacionamento deles estava condenado pela distância e pelas circunstâncias. O casamento de Audrey com Dotti finalmente terminou e ela considerou o divórcio uma das experiências mais dolorosas de sua vida. De coração partido e exausta, ela se retirou dos holofotes, buscando consolo na Suíça. Lá, ela se estabeleceu em uma casa de fazenda restaurada chamada La Paisible, que significa
tranquilidade em francês. Para Audrey, era um santuário onde ela poderia viver anonimamente, livre da atenção implacável da imprensa. Ela apreciava a simplicidade de sua nova vida, embora isso significasse recusar inúmeros papéis em filmes. "Eu quero uma vida real privada", explicou. Justo quando parecia que as esperanças de Audrey de um amor duradouro haviam sido desfeitas, o destino interveio. Em um leilão de caridade, ela conheceu Robert Wolders, o viúvo da atriz Merle Oberon. Wolders havia leiloado as joias de Oberon para a caridade, e sua gentileza imediatamente atraiu Audrey para ele. Ambos estavam se recuperando de um desamor, e a conexão deles cresceu enquanto compartilhavam suas lutas. "Nós choramos em nossas cervejas", Audrey lembrou mais tarde. Mas dessa tristeza floresceu um amor profundo e gratificante. Wolders era tudo o que Audrey havia procurado: gentil, altruísta e devotado. Sua herança holandesa compartilhada e o amor por uma vida tranquila no campo os aproximaram ainda mais. Audrey finalmente encontrou a felicidade que tanto desejava, declarando: "Nós gostamos das mesmas coisas e gostamos da mesma vida. Tudo o que fazemos juntos é tão divertido." Com Wolders, Audrey descobriu a paz e o amor que sempre mereceu. Assim que Audrey começou a se estabelecer em sua vida pacífica na Suíça, uma oportunidade inesperada virou tudo de cabeça para baixo. Durante um concerto da UNICEF organizado por seu primo, Audrey compartilhou suas próprias experiências de guerra quando criança com a plateia. Sem que ela soubesse, o chefe da UNICEF estava presente. Profundamente comovido com seu discurso, ele a abordou com uma oferta que ela não podia recusar: tornar-se uma embaixadora em tempo integral da organização. Os sonhos de Audrey de uma aposentadoria tranquila desapareceram, mas este novo papel deu às suas viagens um propósito profundo. Tendo suportado os horrores da Segunda Guerra Mundial, Audrey entendia muito bem a dor da fome e do deslocamento. Seu trabalho com a UNICEF permitiu que ela se conectasse com mães e crianças ao redor do mundo, oferecendo a ela a chance de curar suas próprias feridas de infância. "Eu estou feliz em fazer isso porque, pelas crianças, eu iria à Lua", ela disse uma vez. Seu passado traumático, particularmente a ausência de seu pai, havia deixado uma marca duradoura, e esta missão se tornou sua forma de retribuir. Na década de 1960, Audrey decidiu confrontar uma das cicatrizes mais profundas de seu passado: seu pai distante, Joseph Ruston. Com a ajuda da Cruz Vermelha, ela o localizou em Dublin. Haviam se passado décadas desde a última vez que se viram, desde 1939, quando ele a enviou para a Holanda ainda criança. Mas seu tão esperado reencontro estava longe da cura emocional que Audrey esperava. Em vez de calor e afeto, ela se deparou com um homem frio e distante que demonstrou pouco interesse em se reconectar. De coração partido, mas resiliente, Audrey optou por perdoá-lo e até o apoiou financeiramente até sua morte. No entanto, a dor de seu relacionamento fraturado permaneceu. Enquanto seu pai havia apoiado o movimento fascista, o trabalho de Audrey com a UNICEF estava enraizado na compaixão e na igualdade. Mas em 1992, sua vida deu uma guinada devastadora. Depois de retornar à Suíça, ela começou a sentir uma forte dor abdominal. Os exames finalmente revelaram uma forma rara de câncer que havia se espalhado por seu intestino delgado. Apesar de passar por cirurgia e quimioterapia, ficou claro que Audrey não se recuperaria. À medida que sua saúde declinava, seu querido amigo Hubert de Givenchy providenciou um jato particular para levá-la para casa na Suíça para seu último Natal. Audrey passou seus últimos dias na tranquilidade de seu jardim, cercada por entes queridos. Em 20 de janeiro de 1993, ela faleceu pacificamente enquanto dormia. Seu funeral contou com a presença de amigos, familiares
e ícones como Elizabeth Taylor e Gregory Peck, com a família real holandesa enviando flores em sua homenagem. Ela foi sepultada no cemitério de Tolokenas, perto de sua amada casa. Embora Audrey nunca tenha aspirado a ser atriz, seu legado como uma das maiores de todos os tempos perdura. Ela continua sendo uma das poucas pessoas a terem ganhado um prêmio Academy, Grammy, Emmy e Tony. Seus filmes, estilo atemporal e trabalho humanitário continuam a inspirar milhões. Em 2020, o documentário Audrey ofereceu um olhar íntimo sobre sua vida, revelando a mulher por trás do ícone. Um dos momentos mais comoventes ocorreu quando sua neta, Emma Ferrer, compartilhou uma verdade dolorosa. O segredo mais bem guardado sobre Audrey era que ela era triste. Apesar de seu sorriso radiante e graça, a vida de Audrey foi marcada por uma profunda tristeza, tornando sua resiliência e compaixão ainda mais notáveis.